Olá, aqui é Paulo César e hoje é um ótimo dia para praticar hipnose. Se você nunca praticou hipnose na sua vida, você vai poder sentir o gosto hoje. Se você já pratica hipnose, eu acredito que esse vídeo vai ser bastante útil para você. E se você costuma usar aquela indução longa, aquele relaxamento progressivo, então esse vídeo também vai ser extremamente útil para você, porque você vai aprender um princípio de hipnose, algo que vai facilitar muito sua vida, né? Quer você esteja iniciando, assim, nem começou ainda, ou se você já trabalha há algum tempo. O princípio que nós vamos ver hoje é um princípio chamado fracionamento. E quem trouxe isso de forma extremamente prática para o mundo foi Dave Elman. Mas esse princípio já era conhecido antes de Dave Elman. Elman estudou um homem chamado Hipólito Bernheim, que na história da hipnose, esse cara é importantíssimo. E Bernheim descobriu algo fantástico. Ele descobriu que todo mundo pode entrar em transe, mas algumas pessoas elas entram mais facilmente, outras pessoas com menos facilidade. E essas pessoas que entram com menos facilidade, com sucessivas induções, ou seja, a pessoa ia no consultório dele e ele fazia uma indução. E essa pessoa entrava num transe muito leve, né? Mal dava para fazer qualquer coisa. Então, ele pedia para essa pessoa voltar na semana seguinte. Na semana seguinte, ele fazia a indução novamente. E essa pessoa ia mais facilmente para o estado de transe. E na semana seguinte, mais ainda. E na semana seguinte, mais ainda. É por isso que Milton Erickson, muitas vezes ele treinava as pessoas a entrar em hipnose. Ele ensinava a pessoa a entrar em hipnose. Então, quando o Dave Elman descobriu isso, ele com aquela mente dele, na época ele tinha 8, 9 anos de idade, ele parou e pensou, peraí, se a pessoa vem, na semana seguinte ela entra em transe hipnótico com mais facilidade, por que não, ao invés de na semana seguinte, no dia seguinte? Aí ele pensou, peraí, mas se pode ser no dia seguinte, não poderia ser na hora seguinte, ou seja, a pessoa entra no meu consultório, eu faço a indução, ela entra num transe muito leve, eu tiro ela do transe hipnótico, trago ela para o estado normal, se é que isso existe, e depois eu peço para ela esperar na recepção enquanto eu atendo outro paciente, depois ela entra de novo. E por que não simplesmente colocar a pessoa em transe, tirar, colocar e tirar, colocar e tirar, colocar e tirar, e cada vez ela vai mais profundo. Foi isso que Dave Elman descobriu. E é por isso que a indução de Dave Elman, né? Dave Elman era extremamente prático com hipnose. E é isso que você vai aprender hoje. Então, eu vou lhe ensinar a indução agora e eu quero que você pegue alguém e faça essa indução com a pessoa. Se você quiser, se você desejar, você pode nem usar a palavra hipnose. Você diz, olha, eu quero fazer uma experiência de relaxamento, uma experiência mental, uma experiência de qualquer coisa. Até porque, na minha opinião, você não estaria mentindo. Afinal de contas, o que é hipnose? Né? Se você perguntar para mim, hipnose acontece. Se você está assistindo esse vídeo, você está entendendo as minhas palavras, eu estou fazendo sons com a boca. Então, a sua mente inconsciente, ela está interpretando essas palavras. Né? Se você se encontra com alguém, você fica feliz, você fica triste, você tem emoções, você está sempre, nós estamos entrando e saindo de transe hipnótico o dia inteiro, né? Cada pessoa, cada hipnotista, cada hipnoterapeuta vai lhe dar uma definição diferente de hipnose. E se a pessoa se você encontrar dois que têm a mesma definição de hipnose, pode ter certeza, eles beberam na mesma fonte. Então você pode simplesmente fazer uma experiência de relaxamento com as pessoas. E eu quero que você preste muita atenção agora, porque é extremamente simples. Você vai chegar para alguém, você precisa primeiro da atenção da pessoa. Você precisa que a pessoa esteja presente, ela esteja olhando para você, ela esteja disposta a seguir suas orientações. E para isso você pode fazer alguns testes, como por exemplo, você pode dizer assim, por favor, sente mais, ajeite, conserte sua coluna, ajeite sua coluna, coloque suas pernas uma do lado do outro, coloque os pés firmes no chão, se a pessoa estiver sentada, né? E eu aconselho que você faça isso
com a pessoa sentada, porque algumas pessoas, quando elas estão em pé e se elas entrarem muito rapidamente, muito profundamente em transe, é possível que essa pessoa, ela simplesmente caia. Existem soluções para isso, existem sugestões para evitar isso. É fácil, mas não é o objetivo nosso hoje. Então peça para a pessoa sentar num lugar seguro, onde ela esteja confortável, coloque os pés firmes no chão e você vai dizer, olha, você vai seguir minhas orientações. Fale com sua voz normal, né? Hipnose é algo que acontece, é algo normal. Fale com sua voz normal, peça para a pessoa seguir suas orientações. Você vai fazer exatamente o que eu vou lhe pedir. Na hora que eu lhe pedir. Não antes, não depois. Não questione. Se eu lhe pedir alguma coisa que, né, você não queira fazer, então você faz imediatamente, você desfaz. Eu não vou lhe pedir nada demais. Né? Vou simplesmente pedir para você abrir e fechar os olhos e relaxar. São apenas essas 3 coisas que eu vou lhe pedir. E você olha para a pessoa e você, quando você percebe que ela está presente, ela está olhando para você, você tem a atenção dessa pessoa. Quanto mais atenção, melhor. Você vai dizer para essa pessoa fechar os olhos. E agora abra os olhos. Simples, não é? Feche os olhos e abre os olhos. Nessa primeira vez, a única coisa que você está procurando é saber se essa pessoa está seguindo sua orientação. Então, peço para ela fechar os olhos, né? Dê só alguns segundinhos, 2, 3 segundos, e abra os olhos. Simples. Agora você vai pedir para ela fechar os olhos novamente. Você pode até dizer isso para ela. Agora eu vou lhe pedir que você feche os olhos novamente. Feche os olhos e relaxe. Agora tem um segredinho. Você está olhando para a pessoa, não está? Quando você percebe qualquer sinal, às vezes é até um sinal imperceptível, é um sinal que você, sabe, você teve a intuição que essa pessoa relaxou, às vezes é a respiração, às vezes a postura, às vezes os olhos relaxam mais, né? Qualquer sinal que essa pessoa está relaxando, você vai dizer essa frase, ou algo muito parecido, mas, né? Mantenha curto, tem que ser simples. Diga isso. Muito bem. Muito bem. Agora, abra os olhos. E daqui a alguns instantes eu vou pedir que você feche os olhos novamente e você vai relaxar ainda mais. Agora, feche os olhos e relaxe ainda mais do que antes. E quando você percebe que a pessoa está relaxando, qualquer microsinal, você teve a impressão que a pessoa está relaxando mais, você vai dizer o quê? Isso. Muito bem. Muito bem. Relaxe mais ainda. E agora, daqui a alguns instantes, eu vou pedir que você abra os olhos novamente. E a pessoa, né, você vai olhar para a pessoa e vai dizer, agora abre os olhos. E a pessoa vai abrir os olhos. E você vai dizer assim, agora feche os olhos e relaxe ainda mais profundamente do que antes. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso. Né? Você está só incentivando tudo que você vê, a impressão. Você teve uma impressão, a pessoa relaxou um pouquinho, você vai incentivar, você vai dizer isso. Muito bem. Mais relaxado. Mais relaxado. Agora, abra os olhos novamente. E feche os olhos e relaxe até o fim. Simplesmente permita que esse relaxamento se espalhe pelo seu corpo inteiro. Isso. Muito bem. Agora, daqui a alguns instantes, eu vou contar até 3. E quando eu chegar no 3, você vai abrir os olhos e você vai estar se sentindo
revigorado, refrescado, relaxado, completamente bem. Simplesmente fantástico. 1, voltando. 2, sentindo novamente o ambiente, a temperatura do ar no seu corpo. 3, abre os olhos, se sentindo simplesmente fantástico. Tem um sorriso na sua cara. E agora você vai perguntar para a pessoa: me conte sobre a sua experiência. Simplesmente isso. Não é simples, não é fácil. Você acabou de fazer o que nós chamamos de fracionamento. Você induziu o transe, você pediu para essa pessoa abrir os olhos, ou seja, quando você pede para a pessoa abrir os olhos, ela não saiu do transe, né? Ela está ali, digamos que o transe esteja aqui, aí você induziu o transe e a pessoa voltou um pouquinho, aí você induz o transe, você pede para ela fechar os olhos e relaxar ainda mais, ela vai ainda mais profundo. Quando ela abre os olhos, ela está aqui. Aí você diz, agora feche os olhos e relaxe ainda mais. Ela vai lá embaixo. E agora, quando você pede, se você pedir para ela abrir os olhos, faça isso umas 2, 3, 4 vezes, né? E a pessoa vai cada vez mais profundo. No final, você simplesmente dá essa sugestão. Daqui a pouco eu vou contar até 3. Quando eu chegar no número 3, você vai abrir os olhos se sentindo relaxado, refrescado, ou relaxada, refrescada, revigorada, né? Muito bem, simplesmente fantástica. Aí você conta até 3, né? Na contagem você pode dizer assim, agora você está voltando, está sentindo o ar no seu corpo, está sentindo o seu corpo novamente, está sentindo que você está voltando completamente para os seus sentidos normais e você vai se sentir fantástica. 3, abre os olhos se sentindo bem, refrescada, fantástica. Como é que você está? Com um sorriso na cara. Porque muita gente diz assim, e aí, como foi? Mas se você pergunta para a pessoa, e aí, deu certo? Né? Isso aí você está quebrando todo o trabalho que você fez. Você pode perguntar qualquer coisa, né? Mas olhe para a pessoa com um olhar de confiança. E aí, me conte, como foi? Simplesmente isso. Não é fácil. Se você nunca praticou hipnose, você sabe qual é o maior problema das pessoas? Isso é hipnose. Isso é a essência da hipnose. Esse fracionamento é importantíssimo. Mas as pessoas, elas querem subir na bicicleta pela primeira vez e fazer acrobacia, né? Esse é o grande problema nosso. Muita gente diz assim, eu não consigo fazer hipnose, eu subi na bicicleta a primeira vez, eu não consegui dar uma pirueta, né, um flip duplo. E, cara, né, passo a passo, passo a passo. Esse é o seu primeiro passo. E se você já pratica hipnose, experimente isso, né? É uma indução simples, é rápida, é eficaz. Vou fazer mais uma vez para você sem explicação nenhuma, ok? Se você quiser, você pode fazer comigo. Faça daí. Eu fecho os olhos. Agora abra os olhos. Muito bem. Estou vendo que você está seguindo minhas instruções. É muito importante que você siga as minhas instruções. Agora, eu vou pedir que você feche os olhos novamente. E eu vou pedir que você relaxe. Simplesmente siga as minhas instruções o melhor que você puder. Agora feche os olhos e relaxe. Isso. Muito bem. Agora eu vou pedir que você abra os olhos. Ainda não. Vou pedir que você abra os olhos. E depois vou pedir que você feche os olhos novamente. Abra os olhos. Agora feche os olhos e relaxe ainda mais do que antes. Isso. Muito bem. Agora abra os olhos. Respire. Feche os olhos. E relaxe ainda mais. Sinta esse relaxamento se espalhar pelo seu corpo. Sinta esse relaxamento se espalhando mais e mais. Muito bem. Muito bem. Agora abra os olhos. E feche os olhos agora. E relaxe até o fim. Simplesmente se entregue a essa sensação de relaxamento. E mais. Isso. Muito bem. Agora, daqui a alguns instantes, eu vou contar até 3. E quando eu chegar no número 3, você vai estar
de olhos abertos, e você vai estar se sentindo muito bem, descansado, relaxado, refrescado, revigorado, simplesmente fantástico. Voltando a sentir as suas pernas, o chão embaixo de você, a cadeira embaixo de você. 2, sentindo a temperatura do ar no seu corpo. 3, abre os olhos, se sentindo fantástica. E aí, como é que foi? Como foi esse relaxamento para você? Como é que você está se sentindo agora? Como foi essa experiência? E deixe que a pessoa fale. Deixe que a pessoa fale. Né? Em alguns casos você vai ter mais sucesso, em outros casos você vai ter menos sucesso. Mas você vai estar aprendendo. E cada vez que você fizer isso, você vai aprendendo, você vai se sentindo mais à vontade com as palavras, você vai se sentindo mais à vontade com as pessoas, você vai se sentindo mais à vontade com essa experiência que é ajudar alguém a entrar em transe hipnótico e se sentir bem. Então, é isso aí. Mãos à obra, vá lá, faça. Faça, faça, faça. Ah, só mais uma coisa sobre fracionamento, né? Sabe essa pessoa que você pode ter acabado de fazer, né, essa experiência? O fracionamento, ele funciona dentro da mesma indução, como nós acabamos de fazer. Mas se você fizer essa experiência uma segunda vez com essa pessoa, então ela vai entrar muito mais profundamente que antes. E a terceira vez, ainda mais. E a quarta vez, cada vez vai ser melhor. Você vai estar se sentindo muito mais seguro ou segura. E a pessoa já vai saber que ela pode confiar em você, porque ela já sabe o que vai acontecer, ela vai estar muito mais tranquila, ela sabe que a primeira experiência foi boa e ela está disposta a fazer novamente. E a mente dela, a mente inconsciente dessa pessoa, vai responder muito mais facilmente. Então, vá lá, mãos à obra. Aqui embaixo tem um like. Dê o seu like aqui embaixo, para eu saber que você assistiu até aqui e que você vai fazer. Se inscreva no canal se você já não tiver inscrito. Né? Clique no sininho para sempre receber os vídeos. E lá embaixo, coloque seu comentário. Coloque o seu comentário. Coloque agora, diga, vou fazer. E depois volte aqui e me conte como foi sua experiência. Se você tiver qualquer dúvida, coloque lá embaixo também. Só mais uma coisa. Você quer realmente aprender hipnose, você quer se aprofundar muito mais, aqui embaixo nos comentários tem um link. Clique lá, né? Faça sua inscrição, você vai receber muito material gratuito, vai receber alguns convites para alguns cursos meus, né? E a gente vai criando cada vez mais pessoas sabendo que é hipnose, podendo utilizar a hipnose, porque a hipnose é, acima de tudo, uma força do bem. Até o próximo vídeo, é sempre um prazer conversar com você.